E aí, minha gente, dando continuidade aqui aos nossos estudos de lei de trigonometria no triângulo. Nesse pedaço da nossa aula agora a gente vai estudar a segunda propriedadezinha no triângulo qualquer, que é a lei dos senos. A lei dos senos que nos ensina quando você fixa os ângulos de um triângulo e vai variando os lados, ela nos ensina como obter essa razão entre as medidas de dois lados quaisquer, tá? Lembrando para quem assistiu às nossas primeiras aulas de trigonometria, peraí que não é isso não, isso aqui foi uma coisa de outra aula. Aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui também. Na nossa primeira aula de trigonometria, a gente viu assim. Quando a gente conhece os ângulos de um triângulo e altera os lados, esses lados sempre aumentam ou são reduzidos proporcionalmente. Quando um dobra, todos dobram. Quando um se reduz a terça parte, todos se reduzem a terça parte. De modo que, dividindo um lado por outro qualquer, essa razão não muda. Mas quando o triângulo não é um triângulo retângulo, feito esse aqui, como descobrir que razão é essa se eu não tenho catetos e hipotenusa nesse triângulo? Eu não posso dizer assim, cateto oposto sobre hipotenusa, se isso aqui não é um ângulo reto. E aí, como é que eu faço? Para descobrir essa relação entre as medidas desses três lados e as medidas desses ângulos, para poder saber as respectivas razões, nós vamos nos aproveitar do triângulo retângulo. Nós já vimos, se o triângulo não é retângulo, a gente vai fazer por onde aparecer um triângulo retângulo. Por exemplo, a gente pode chegar aqui, ó, e traçar uma altura desse triângulo, por aqui assim. Vamos chamar essa altura aqui de H1. E essa altura vai dividir esse triângulo em dois triângulos retângulos. Se essa altura vai dividir esse triângulo em dois triângulos retângulos, pensa comigo, vocês concordam que essa altura daqui, essa altura aqui, nesse triângulo retângulo da esquerda aqui, nesse, vocês concordam que ela é o cateto oposto a esse ângulo de 30? Muito bem. E nesse triângulo da esquerda, da direita, vocês concordam que ela é o cateto oposto ao ângulo de 80? Pois bem, eu vou pegar cateto oposto sobre hipotenusa e vou escrever quem é o seno desse alfa aqui. Quem é o seno de alfa, minha gente, nesse triângulo? Não use os valores, não. Só as letras. Vai ser H1 sobre C. Não vai? Seno de alfa, nesse triângulo retângulo aqui, é H1 dividido por C. Então, eu posso dizer que H1 é igual a C vezes o seno de alfa. Agora, pegue o triângulo da direita e me diga quem é o seno de beta. Quem é o seno de beta? Seno de beta é H1 dividido por B. Então, quem é H1? B vezes o seno de beta. Por que eu fiz isso? Porque H1 e H1 são iguais. Então, essa altura aqui, por ela ser lado de ambos os triângulos retângulos, ela vai fazer a conexão entre os dois. E depois ela vai e desaparece. Ela nem se amostra, ela fica lá, ó, implícita. Porque se eu já sei que H1 é C vezes o cosseno de alfa, e que o mesmo H1 é B vezes o seno de beta, e H1 é igual a H1,
Então, eu posso dizer que C vezes o seno de alfa é igual a B vezes o seno de beta. Consequentemente, eu posso dizer que C dividido pelo seno de beta, passando aqui dividindo, é igual a B dividido pelo seno de alfa. E quando eu deduzo isso, o H1 nem aparece mais, tá vendo? Ele nem aparece mais. Estou mais nem vendo H1. Ele só serviu para eu poder igualar os dois. Para eu fazer essa igualdade aqui. Aí agora ele deixa de se amostrar. Ele desaparece, ó. Vou até tirar tudo daqui, ó. Tirei tudo. Tirei, apaguei tudo. Olha o que essa fórmula está dizendo. E esse lado C dividido pelo seno de beta, que é o ângulo oposto, ó, é igual a esse lado B dividido pelo seno de alfa, que é o ângulo oposto. E é isso que a lei dos senos diz. Que num mesmo triângulo, se você dividir qualquer lado pelo seno do ângulo oposto, o resultado não muda. Se eu pegar esse lado e dividir pelo seno de 30, vai dar um resultado. Se eu pegar esse lado e dividir pelo seno de beta, vai dar o mesmo resultado. E se eu pegar esse lado e dividir pelo seno de θ, vai dar o mesmo resultado. Isso é o que se conhece por lei dos senos. Lei dos senos. Inclusive, aqui eu só peguei com o C e o B. Mas se eu quisesse envolver o lado A também, era só eu traçar a altura aqui, chamá-la de H2 e fazer a mesma coisa agora com esses dois triângulos. Eu não vou nem fazer, porque é a mesma coisa. E tem no material. Mas eu faria a mesma coisa. Quem é o seno de alfa? H2 sobre A. Quem é o seno de θ? H2 sobre B. Isola H2. Iguala. No final das contas, eu ia deduzir que esse lado dividido pelo seno desse ângulo é igual a esse lado dividido pelo seno desse ângulo, que é igual a esse lado dividido pelo seno desse ângulo. Isso que, inclusive, pode ser observado no GeoGebra. Mas antes, deixa eu escrever isso, porque isso é a lei dos senos. Se eu tenho aqui A, B, C, esse ângulo mede A, esse ângulo mede B, esse ângulo mede C. Esse lado mede Azinho, esse lado mede Czinho e esse mede Bzinho. A lei dos senos diz que A está para o seno do ângulo oposto a ele, assim como B, que é o lado, está para o seno do ângulo oposto a ele, assim como C está para o seno do ângulo oposto a C. Ou seja, os lados de um triângulo sempre têm valores proporcionais não aos ângulos opostos, mas sim aos senos dos ângulos opostos. Inclusive, a constante de proporcionalidade nessa igualdade, essa constante de proporcionalidade aqui, é um elemento super especial desse triângulo. Levanta a mão quem já sabe quem é essa constante. Por enquanto, eu vou colocar só K, mas eu quero saber se vocês já sabem de outras aulas. Raquel já disse eu. Quem mais vai dizer eu? Bora pegar aqui, ó. Bora pegar aqui esse lado A. Vamos fazer o teste. Vamos pegar aqui meu teclado. Vou fazer aqui. Quanto é A, esse lado A, dividido pelo seno de θ? Dividido pelo seno de θ. Que ele botou θ aqui, então estou fazendo A sobre o seno de θ. Vamos ver quanto é que é isso. Enter. Cadê? Onde foi que ele botou? Aqui. Isso é A sobre o seno de θ. Ele botou aqui. Agora, bora fazer B dividido pelo seno de alfa.
Simbora. Quanto é B dividido pelo seno de alfa? Enter. Oxi! Né? Que onda! E quanto é C dividido pelo seno de beta? Beta. Oxe, tudo deu 0,52, ó. Tudo deu 0,52. Só que essa constante de proporcionalidade aqui, ela, quando os lados aumentam, a constante de proporcionalidade aumenta. Tipo, se eu aumentar aqui, ó, tá vendo que aqui aumentou, aqui aumentou, aqui aumentou? Os três variaram, mas agora os três continuam iguais. Você sabe quem é essa constante? Existe uma circunferência, ela já está aqui, só que eu escondi. Existe uma circunferência circunscrita ao triângulo. Essa circunferência circunscrita ao triângulo tem um diâmetro. Não é esse aqui não, o diâmetro. Deixa eu ver onde é que está o diâmetro aqui dessa circunferência. Deixa eu ver onde é que está o raio dela. Cadê o centro dela? O centro dela, onde é que eu botei? É. Muito bem. Agora, cadê o raio dela? Eu escondi, rapaz. Cadê o raio dela? O raio dela, o raio dela. Deixa eu procurar. Não é aqui? Não é aqui? Não é aqui? Ah, achei. Olha o raio dela. Você tá vendo aqui o raio dela? Não é 0,3 exatamente não, viu? Tem mais casas decimais aqui. É 0, e ó, aqui. Tá vendo o quê? Você sabe quem é essa constante de proporcionalidade aqui? É o dobro do raio. É 2Q. Se eu pedir aqui 2Q, quanto é 2Q? Aqui. Essa constante de proporcionalidade é sempre o diâmetro, porque eu vou explicar isso melhor quando eu falar outras coisas de circunferência, lá em geometria. Mas eu posso já dar uma palhinha mostrando essa figura aqui, ó. Que não é essa daí, não. Cadê? Eu acho que não está bem feita, não, a figura. Esquece, eu fiz para um triângulo específico, não está aqui bem construído, não. Mas é como se fosse assim. Se eu pegar... Agora que eu já falei, deixa eu falar. Se eu pegar uma reta que passe aqui pelo centro, para poder pegar aqui o diâmetro, daqui para aqui não é um diâmetro. Se agora eu ligar daqui para aqui, eu vou acabar formando aqui um triângulo retângulo. Só que esse triângulo retângulo vai ter esse ângulo daqui com a mesma medida que o 30. Porque eles são ângulos inscritos na circunferência. É um assunto que para essa turma que eu estou ao vivo agora, é um assunto que eu só vou dar depois. E nesse triângulo que é retângulo, esse ângulo aqui é um ângulo reto, ó. Esse ângulo todo aqui é de 90 graus, esse todo. Aí eu posso dizer que o seno de 30 é igual a B sobre 2R. Aí como o seno desse ângulo alfa, esse alfa é o mesmo daqui, que é B sobre 2R, se o seno dele é B sobre 2R, é porque B dividido pelo seno de B, do ângulo é 2R. Assim, ó. Se eu pego aqui, já que eu comecei, deixa eu terminar. Já que eu inventei, se eu pego a circunferência circunscrita ao triângulo, aqui mede A, aqui mede B, aqui mede C, aqui mede Czão, e eu construo esse diâmetro aqui e ligo daqui para aqui, que aqui também vai medir Czão, porque eles determinam aqui o mesmo arco, e quando são ângulos inscritos determinando o mesmo arco, eles têm que ter medidas iguais.
só que aqui vai ser 90 graus, porque é metade do 180. Então, nesse triângulo daqui, eu vou poder dizer que o seno de C é igual a C sobre 2R, que é a hipotenusa. E aí, C vai ser igual a 2R vezes o seno de C. Então, C sobre o seno de C é 2R. Então, o que vocês vão fixar por enquanto, embora eu vá voltar a essa demonstração quando a gente estiver dando aula de circunferência, é que a constante de proporcionalidade na lei dos senos, essa constante de proporcionalidade sempre é o diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo. Se eu dividir qualquer lado pelo seno do ângulo oposto, o resultado é o diâmetro da circunferência circunscrita. É o diâmetro da circunferência circunscrita. Quer ver uma coisa bonitinha? Vê que bonitinho o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu dar uma zerada aqui. Vou gravar, peraí, deixa eu salvar. E agora eu vou dar um salvar como e mudar de nome. Lei dos senos somente. Deixa assim. Vou apagar tudo aqui, eu não quero nada. Zerar tudo. Ah, não estava mostrando. Tá. Aqui. Certo, Clarinha. Vamos, por que é o diâmetro? Vamos lá. Vamos detalhar mais. Sempre que eu tenho uma circunferência, é porque eu inventei de falar de um pré-requisito, que eu não tenho, mas não tem nada não. Sempre que eu tenho uma circunferência e um ângulo tem vértice nessa circunferência, assim, a medida dele é sempre metade da medida do arco que ele determina. Isso é um teorema que a gente vai estudar. Se esse arco medir 60 graus, esse ângulo vai medir 30. Inclusive, quando eu pego uma circunferência e pego nela um arco de 180 graus, o ângulo inscrito mede 90, que é a metade de 180. Outra coisa que ajuda a pensar é que se eu pegar uma circunferência e um triângulo aqui, se esse arco dividido por 2 dá esse ângulo, a metade desse arco dá esse ângulo. E a metade desse arco dá esse ângulo, os arcos somam 360 graus e os ângulos somam 180, não é não? Se eu pegar, por exemplo, uma circunferência e dividir em 3 partes iguais, vão ser 3 arcos de 120 graus. E eu vou acabar ficando com um triângulo que tem 3 ângulos de 60 graus. 60 é a metade de 120. Você não tinha falado disso, realmente. Eu não tinha falado, mas agora eu estou falando. Vou detalhar. Esse ângulo inscrito, que é quando o vértice está na circunferência, ele é sempre metade do arco. Aí o que é que isso vai ajudar na questão? Quando eu tenho uma circunferência e um triângulo está inscrito nela, não precisando ser um triângulo retângulo. Ele tem um lado Azinho, um lado Bzinho, um lado Czinho. Esse ângulo é Azão, esse ângulo é Bzão, esse ângulo é Czão. Mesmo ele não sendo um triângulo retângulo, eu consigo fazer aparecer um triângulo retângulo se aí eu construir um diâmetro. Você pode até dizer
Que criativo! Eu jamais pensaria nisso. Se você pensar isso, o que eu posso te dizer é eu também. Porque eu lembro quando meu professor no colégio mostrou isso. E foi o que eu pensei. Meu irmão, eu nunca ia pensar em fazer isso. E provavelmente meu professor do colégio também não. Só que a maioria nunca diz, né? A maioria não diz. Assim. Parece que nenhum professor estudou na vida. Eu nunca vi um negócio desse. Professores parece que não dizem que estudam. Tem vergonha, pô, lá vem aluno, esconde o livro. Tem professor que só falta fazer isso. Parece que para ele estar estudando com algum livro tem que ser uma coisa bem avançada. Ele não pode estar estudando. Pode o que ele quiser, rapaz. Aí veja, esse é um diâmetro, não é? E se daqui eu ligar para aqui, eu não vou acabar formando um outro triângulo aqui. Lembra que a lei dos senos eu deduzi traçando uma altura para fazer com que aparecessem triângulos retângulos? Aqui é outro recurso para fazer aparecer um triângulo retângulo. Por que eu tracei justo um diâmetro? Porque quando eu traço diâmetro, esse arco mede 180 graus. E, consequentemente, esse ângulo inscrito aqui vai medir metade. Aí eu fiz aparecer um triângulo retângulo justamente porque eu, de propósito, tracei um diâmetro. Aí isso vai ser o diâmetro da circunferência. Porém, esse ângulo é metade desse arco. Pelo mesmo motivo. Só que esse ângulo também é metade desse arco. Pelo mesmo motivo. Então, além de tudo, além de eu construir um triângulo retângulo aqui, ele tem o mesmo ângulo que esse. Então, meu velho, tá agora uma mão na roda eu aplicar nesse triângulo retângulo quem é o seno de A. Quem vai ser o seno de A? Agora eu posso fazer cateto oposto sobre hipotenusa, que esse triângulo que eu achurei é retângulo. Quem é o cateto oposto? A. Azinho. E quem é a hipotenusa? 2R. Então, Azinho é igual a 2R vezes o seno de A. Então, A dividido pelo seno de A é 2R. Entendeu? Ou não? E aí, se eu fizer o mesmo com o B e com o C, eu descubro que B sobre o seno de B é 2R. E descubro que C sobre o seno de C é 2R. Inclusive, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui com vocês agora, que é assim. Se por acaso, esse R pode aumentar ou diminuir, tá? Esse R pode aumentar ou diminuir. Mas se eu por acaso colocar esse R igual a 1 meio, o R igual a 1 meio, concorda que isso aqui vai dar 1, que 2 vezes 1 meio é 1. Aí se A sobre o seno de A for 1, não é porque A é igual ao seno de A numericamente? É ou não é? Então veja a brincadeira que eu vou fazer aqui no GeoGebra. Olha a brincadeira. Para você fixar isso. Eu vou escolher 3 ângulos. Diga aí um ângulo, diga alfa igual a... Diga aí um ângulo, por favor, para um triângulo. Qualquer um. Não acredito, eu pensei 40. 40 graus. Agora diga outro. Para ser outro ângulo do triângulo. 52. Bom, se você já escolheu 2, você não pode escolher o terceiro. Concorda? O terceiro, que eu vou chamar de gama, ele vai ter que ser 180 graus, 180 graus, menos alfa, menos beta,
Concorda? Que é para eu garantir que aqui são 3 ângulos que somem 180 graus, certo? Agora eu vou pedir para o GeoGebra me dizer quanto é o seno de alfa. Por favor, GeoGebra, quanto é o seno de alfa? Eita. Quanto é o seno de alfa? Você pode me dizer, GeoGebra? Ele disse que é esse número aqui, ó. Esse número é seno de alfa, ok? Agora, ô GeoGebra, me diz, por favor, quanto é que é o seno de beta? Agora, GeoGebra, me diz, por favor, quanto é que é o seno de gama? Beleza ou não? Isso aqui, o seno, ele não tem unidade. Seno é uma coisa adimensional. Mas, como o raio tem unidade e o seno não tem, esse lado aqui vai ter a mesma unidade que o raio. Se o raio estiver em centímetros, esse lado está em centímetros. Tá? Mesmo sabendo que esse A é adimensional, eu vou mandar ele construir aqui um triângulo com lados medindo A, B e C como se fossem unidades de comprimento. Veja como é que eu vou fazer esse triângulo. Eu vou pegar aqui um segmento com comprimento fixo igual a A. A. A é esse. Vou agora pegar um outro lado dele, usando a circunferência. Medindo B, que é o seno de beta. E vou pegar outro aqui medindo C, que é o seno de gama. Ó, onde é que essas circunferências se intersectaram? Aqui, nesses 2 pontos. Basta pegar um deles. Vou pegar só o D. Só o C lá em cima. Isso aqui é um triângulo cujos lados têm os mesmos valores numéricos que os senos dos respectivos ângulos que eu coloquei aqui. Foi ou não foi? Vou pedir, inclusive, para o GeoGebra me fornecer os valores desses 3 lados, A1, B1 e C1, aqui. Os valores são aqueles... Ô, GeoGebra, que tu tirou? Nomes e valores desses 3 lados. Obrigado, GeoGebra. Deixa aí. Ó, isso aqui é o seno de gama. Isso aqui é o seno de beta. Isso aqui é o seno de alfa. Bora ver quais são os ângulos. Eu vou medir os ângulos. Eu não mandei ele colocar aqueles ângulos. Mas vê quanto deu esse. 88. Vê quanto vai dar esse. 40. Vê quanto vai dar esse. 52. Porque se eu escolhi para os lados os valores dos senos desses 3 ângulos que eu escolhi, cadê os 3 ângulos aqui? Os ângulos vão ser esses, porque esse lado está para o seno desse ângulo, assim como este está para o seno desse ângulo, assim como este está para o seno desse ângulo. E como eu escolhi os lados sendo numericamente iguais aos senos, é porque aqui é 1. É porque o diâmetro é 1. Então, certamente, a circunferência circunscrita a esse triângulo, olha, o centro dela vai ter que estar aqui. Essa circunferência circunscrita a esse triângulo. Você sabe qual vai ser o raio dela? Diga qual vai ser o raio dela. O raio dela vai ser meio. Quer apostar quanto que o raio dela é meio? Ligue do centro até aqui e veja quanto mede esse I. I. Meio. Porque eu botei os lados valendo uma vez o seno. Se eu botasse os lados valendo 2 vezes o seno, é porque o diâmetro seria 2. E aí o raio daria 1.
É só fazer isso aqui agora. Vou mudar agorinha. Vou mudar agorinha. Tu vai mudar isso? Oxê, é só eu mudar aqui. O primeiro lado que eu usei. Primeiro lado de todos. Do triângulo. Foi o lado F. Cadê F? F. Ah, mas eu disse que F era A. Eu vou ter que descobrir um jeito de mudar o F. Não sei se eu vou conseguir, não. Teria que fazer de novo. Mas, enfim, era isso. Se eu botasse 2 vezes o seno, 2 vezes o seno, 2 vezes o seno, o diâmetro seria 2. Onde eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar ao seguinte. Vocês lembram, não sei se vocês ainda estão concentrados, vocês lembram que na primeira aula de proporcionalidade, eu disse que a ideia de proporcionalidade é tudo ser multiplicado por um mesmo número? O que é que são valores proporcionais a 3, 4 e 5? É pegar o 3, o 4 e o 5 e multiplicar todos por um mesmo número. Então, quando eu digo que os lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos respectivos ângulos opostos, eu estou dizendo que o lado oposto a A vai valer K vezes o seno de A, o lado oposto a B vai valer K vezes o seno de B, e o lado oposto a C vai valer K vezes o seno de C. Só que eu sei quem é esse K. Não é um K qualquer. Esse K é 2R. Então, lembra que eu disse no começo da aula de trigonometria 1, da primeira aula, que vou botar, se quiser eu boto lá, na primeira página, olha, na primeira página. Tem 22 páginas já o troço aqui. Vou até deixar vocês verem aqui. A primeira página de todas. Eu disse, fixados os lados, estão fixados os ângulos. E, fixados os ângulos, automaticamente estão fixadas as razões entre os lados. Porque os lados vão aumentar ou diminuir proporcionalmente. Hoje eu posso dizer, proporcionalmente ao quê? Aos respectivos senos dos lados dos ângulos opostos. Se um triângulo tem ângulos medindo 40, 60 e 80, os lados vão medir, respectivamente, 2R vezes seno de 40, 2R vezes seno de 60, e esse aqui, 2R vezes seno de 80, onde 2R é o diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo. E aí agora a gente consegue dividir um lado pelo outro e descobrir quem é essa razão. É só pegar o seno de um dividido pelo seno do outro. O seno do ângulo oposto a um dividido pelo seno do ângulo oposto ao outro. Voltando então lá para as últimas páginas. Esse software tem várias vantagens, mas às vezes quando eu quero mudar de página ele é meio lento. Mas eu gosto de algumas vantagens na escrita dele. Fica uma escrita mais limpa, com alguns recursos mais na mão. Então, agora que eu sei a lei dos senos, eu posso aplicar de diversas formas. De diversas formas. Se eu pego aqui o nosso material agora, que a gente tem aqui lei dos senos deduzida. Aqui eu digo que é 2R, tá vendo? Só que eu não provo. Eu normalmente deixo para provar isso depois. Aqui eu posso usar a lei dos senos nessa questão. Aqui eu vou usar a lei dos senos nessa questão. Aqui é a lei dos cossenos. Aqui vocês vão pensar. Aqui é a lei dos senos, tem dois ângulos. Tem várias questões aí para usar ou lei dos senos ou lei dos cossenos. Vocês vão treinar isso.
Mas deixa eu só fazer uma questão diferentona em que você usa a lei dos senos. Olha uma questão que, se o cara não souber dessa propriedade, ela é difícil. O cara chega assim. Isso é uma questão que de difícil vira fácil bruscamente. É uma típica questão que parece até não ter dados suficientes. O cara chega aqui e bota assim, 60 graus. Aqui mede 10. Qual é o raio dessa circunferência? Só isso. Eu dou um lado e dou o ângulo oposto. Qual é o raio da circunferência circunscrita? Lei dos senos. 10 dividido pelo seno de 60 é igual a 2R. Se você sabe essa propriedade, fica fácil. Se você não sabe, fica difícil. Porque você vai ter que deduzir. Aí vai ficar que 2R é igual a 10 dividido por raiz de 3 sobre 2. Então, R vai ser igual a 10 vezes o inverso disso, 2 sobre raiz de 3, vezes 1 meio, né, que eu passo 2 dividindo, vai ficar, aqui é 10. Então, R ficou 10 sobre raiz de 3, que se eu quiser racionalizar o denominador, R é 10 raiz de 3 sobre 3. Uma pergunta, para encerrar a aula. Uma pergunta. Eu posso usar a lei dos senos assim, para dois triângulos, tipo aqui. 10 está oposto a 30 graus nesse triângulo. Aí aqui em outro triângulo, eu tenho x dividido e oposto a 45 graus. Então, dois triângulos. Eu posso fazer 10 dividido pelo seno de 30 é igual a x dividido pelo seno de 45? Ou é só no mesmo triângulo? A gente aprendeu a lei dos senos pegando dois triângulos ou no mesmo triângulo? Não. A gente sempre pegou a lei dos senos pegando um triângulo só. É um triângulo. Veja, os lados de um triângulo têm medidas proporcionais aos senos dos respectivos ângulos opostos. Eu sempre desenhei um triângulo só. E eu sempre dizia, esse lado está para o seno do ângulo oposto, assim como esse lado está para o seno do ângulo oposto, assim como esse lado está para o seno do ângulo oposto. E tudo isso é igual ao diâmetro da circunferência circunscrita. Então, não é uma proporção entre lados de um triângulo e lados de outro triângulo, não. A lei dos senos é para um triângulo. Eu não posso chegar e comparar os lados de um com os lados do outro e, de repente, querer fazer aqui, ó, 10 está para o seno de 30, assim como x está para o seno de 45. Não! Eu poderia, se fosse assim, x aqui e 45 aqui. Aí eu poderia fazer 10 está para o seno de 30, assim como x está para o seno de 45. Porém, tem uma situação particular em que eu posso. Uma situação particular. É se a questão me disser que a circunferência circunscrita a esse triângulo tem raio igual ao raio da circunferência circunscrita a esse triângulo. Se essas duas tiverem raios iguais, se raios iguais, aí eu posso. Porque 10 dividido pelo seno de 30
não vai ser 2R daqui? E x dividido pelo seno de 45 não vai ser o mesmo 2R daqui? Aí, bom, se particularmente os raios são iguais, então o 2R de cá é igual ao 2R de cá. Daí eu posso igualar especificamente porque os raios são iguais. Então, se não forem o mesmo triângulo, porém forem triângulos cuja circunferência é circunscrita a um tem o mesmo diâmetro da circunferência circunscrita ao outro, pode. E se essa tiver o diâmetro igual ao dobro do dessa, você pode dizer que isso é o dobro disso. E se esse diâmetro for o triplo desse, você pode dizer que isso é o triplo disso. Porque aí você relaciona. Se a questão disser a razão entre esses diâmetros, você descobre a razão entre essas coisas. Mas isso é muito específico. E eu falo mais para você ter o cuidado de não usar arbitrariamente entre dois triângulos distintos do que porque eu acho que vai cair uma questão que são dois triângulos inscritos em circunferência do mesmo raio. É mais para chamar a atenção que isso é uma propriedade de um triângulo. Beleza? Combinado? Então é isso. Vamos encerrar essa aula de hoje por aqui, fechando aí trigonometria no triângulo, retângulo ou qualquer. Hoje a gente estudou lei dos cossenos e lei dos senos. Gravarei todas essas 15 questões da segunda lista daqui até o final da semana para disponibilizar para vocês no site. E daqui para lá vocês vão tentando. E se tiverem alguma dúvida, podem já ir me perguntando, mas eu vou acelerar essa resolução para vocês. Mas fora fazer questões de trigonometria do meu material, quem não dominava essa parte e agora está dominando, deve ficar sempre atento a isso quando isso aparecer nas aulas de física ou de química, que é o mais comum. Beleza? Então, para vocês, um abraço e até a próxima aula.